A Terceira Guerra Mundial pode estar próxima. Enquanto a maioria das nações se prepara para o pior, poucos países evitaram totalmente a guerra. Alguns ficam entre superpotências perigosas, outros são tão isolados e montanhosos que ninguém tenta invadir. Alguns nem têm exército, mas continuam seguros. Como isso é possível? Hoje, no The Infographics Show, apresentamos países que nunca entraram em guerra. Número 10. Liechtenstein tornou-se independente em 1866 e nunca participou de guerras. Não surpreende, pois tem só 62 milhas quadradas e 40 mil habitantes. Isso é metade do tamanho de Dublin, com uma população menor do que Burlington, Vermont. A maioria dos países nem percebeu que ele existia. Liechtenstein, como principado, existe desde 1719 e ele está localizado entre a Áustria e a Suíça. Apesar de reservado, Liechtenstein participou de apenas uma guerra, mais ou menos. Porém, só voltou para casa com mais um soldado sem fazer quase nada. A Guerra Austro-Prussiana, de 1866, também é conhecida como Guerra Civil Alemã. Com quase todos os estados europeus apoiando a Áustria, o pequeno Liechtenstein viu todos entrando na briga e ficou com grande fear of missing out. Eles pensaram que iam vivenciar a guerra, mas Liechtenstein era ainda menor naquela época. Então, depois de toda a preparação, a grande contribuição deles para o esforço de guerra foi de 80 soldados, e por lutar, queremos dizer guardar uma passagem na montanha, os soldados permaneceram em frente ao Passo do Brennero, na fronteira Áustria-Itália, sem agir. Eles só precisavam vigiar soldados italianos que nunca apareceram. Segundo relatos da época, os 80 soldados de Liechtenstein pouco participaram de combates. Eles passavam o tempo fumando, bebendo vinho e admirando a paisagem como turistas na Europa hoje. Após 5 semanas, a guerra terminou e Liechtenstein perdeu, mas nada de fato aconteceu com eles. Eles marcharam para casa e 81 soldados chegaram. Isso mesmo, 81. Eles pegaram mais um pelo caminho. Os relatos divergem se ele era austríaco ou italiano, e até hoje ninguém sabe por que ele se juntou a eles, mas pelo menos eles fizeram um amigo. Dito isso, Liechtenstein já foi invadido de certa forma, e não por um império saqueador, mas pelo último país esperado, os famosos neutros suíços. Soldados suíços atravessaram Liechtenstein 6 vezes nos últimos 100 anos. Mesmo sem intenção, um exército cruzando a fronteira é teoricamente uma invasão. Em 1968, 5 projéteis caíram em cadeiras ao ar livre de um resort de esqui em Liechtenstein, irritando os garçons que fechavam o local à noite. Em 1976, 75 soldados suíços entraram por engano em Liechtenstein e pararam para beber com moradores antes de voltar. Em 1985, mais mísseis foram disparados acidentalmente em uma floresta, causando um incêndio. Desta vez, Liechtenstein fez com que eles pagassem pelos danos. Em 1992 e 2007, mais soldados suíços se perderam e foram parar em Liechtenstein. O exército suíço geralmente não é tão incompetente como verá depois. Agora, vamos ao Atlântico. Número 9. A Islândia não tem um exército permanente desde 1869, como nunca declarou guerra. Muitos veem a Islândia como livre de conflitos. Isso é quase verdade. A Islândia foi ocupada pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, para ser justo, a Islândia pediu para que eles fizessem isso. Apesar da neutralidade declarada pela Islândia na Segunda Guerra, Hitler não respeitava fronteiras neutras. O Reino Unido enviou tropas em 1940 para evitar a ocupação alemã. Em 1941, a Islândia solicitou aos Estados Unidos da América a ocupação da ilha, oferecendo acordos comerciais em troca. A Islândia também enfrentou as guerras do bacalhau contra o Reino Unido, que foram tão ridículas quanto parecem. Mais impressionante, a Islândia, sem exército e com cerca de 392 mil habitantes, derrotou o antigo Império Britânico, onde o sol nunca se põe. As guerras do bacalhau foram disputas por direitos de pesca entre 1958 e 1976. Tudo começou quando a Islândia ampliou seu território costeiro de 3 para 4 milhas náuticas. O Reino Unido, já irritado por não poder pescar nas águas islandesas, retaliou
proibindo navios islandeses de atracarem em portos britânicos. A Islândia intensificou ao ampliar seus direitos de pesca para 12 milhas náuticas, iniciando um dos conflitos mais absurdos do mundo. Além de alguns navios se chocando, no conflito não passou muito disso. Apesar da Islândia ter cortado relações diplomáticas com o Reino Unido, muitos países europeus consideraram sua postura irracional. Eles pediram para que a Islândia recuasse, mas o país dependia muito da pesca e não faria isso de jeito nenhum. Então 4 conflitos aconteceram e passaram, e a Islândia se impôs e se recusou a recuar todas as vezes. Os líderes do país também citaram um acordo de defesa de 1951 com os Estados Unidos da América que estariam dispostos a usar se as coisas saíssem do controle. O acordo dizia que os Estados Unidos da América poderiam estabelecer bases na Islândia e, em troca, ofereceriam proteção ao pequeno país insular. Por causa da teimosia da Islândia, a comunidade internacional e o Reino Unido cederam e encerraram as guerras do bacalhau. Desde então, a Islândia só guerreou com influenciadores do Instagram que invadem suas praias. Apesar de todo o drama, apenas uma pessoa morreu durante as guerras do bacalhau. Em 1973, Halldór Halfresen consertava o casco de um barco de patrulha danificado por uma fragata britânica, quando foi acidentalmente eletrocutado. No geral, a Islândia vive calma, exceto quando o vulcão entra em erupção. A geografia de um país pode ajudar a promover a paz. Número 8. Hoje, Butão aparenta ser uma nação pacífica e discreta, com forte tradição budista. Tem um índice de felicidade nacional bruta através do qual mede o bem-estar das pessoas. Parece aquele professor de yoga do seu bairro entre os países, mas nem sempre foi assim. O Butão, na verdade, já foi invadido pelo Tibete. O Tibete tentou invadir várias vezes nos anos 1600 após a fundação do Butão em 1616, mas todas as tentativas falharam. O último conflito veio 2 séculos depois, durante a Guerra do Ar de 1864 a 65. O Butão fez incursões além da fronteira. E como a Grã-Bretanha tinha tendências imperialistas, não, sério, eles usaram as incursões como desculpa para declarar guerra. Como resultado, o Butão perdeu 1/5 do seu território, mas hoje o Butão é a nação mais pacífica do sul da Ásia. Por que mais pessoas não tentaram invadir? Bem, é um país sem saída para o mar, sem muitos recursos, e fica lá no alto dos Himalaias. Sabe aquela cadeia de montanhas que às vezes mata pessoas? É essa. A elevação média do país é de quase 3.300 metros. Você vai perceber que isso é um tema recorrente. Um pequeno país montanhoso com poucos recursos pode evitar a maioria das guerras, se quiser. Butão se tornou muito habilidoso em diplomacia. Você também seria, se estivesse exatamente entre a China e a Índia. O Butão historicamente se aproxima mais da Índia. Em 1949, o Butão assinou um tratado concordando em deixar a Índia orientar sua política externa. Um acordo em que o Butão dependeria da Índia para proteção. O tratado foi renegociado em 2007, dando ao Butão autonomia total em política externa. Mas os países ainda cooperam bastante. O Butão depende da Índia para treinamento militar, equipamentos e proteção. Proteção de quem? Da China. Embora o Butão tenha sido invadido pelo Tibete no passado, Pequim não adota a lógica de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. No entanto, o Butão não só espera pela Índia, atua para evitar que suas relações com a China se deteriorem. É por isso que reconhece a política de uma só China, a ideia de que o Tibete e Taiwan fazem parte da China, e geralmente se contém sempre que as coisas começam a ficar hostis. Foi exatamente isso que aconteceu durante a crise de Darlan em 2017. Quase toda a Ásia aderiu à iniciativa do Cinturão e Rota da China, exceto Butão e Índia. Quando engenheiros chineses iniciaram a construção de uma estrada no Planalto de Doklam, disputado por China e Butão, a situação se agravou rapidamente. O Butão tratou isso como sempre, com tato. Avisaram a Índia sobre a chegada inesperada da China e tropas indianas bloquearam as equipes chinesas. Então, assim mesmo, o Butão evitou outra guerra em potencial, deixando que os 2 gigantes regionais resolvessem a situação enquanto eles permaneciam fora do conflito. Mas o Butão não é o único a conquistar a paz com diplomacia. O melhor nisso tem que ser o próximo da lista. Número 7. San Marino, situada na Itália, diz ser a república mais antiga, fundada em 301 d.C. Mais de 17 séculos de paz impressionam.
San Marino conseguiu evitar conflitos com uma sorte que parece quase um milagre. Napoleão passou por lá, recusou-se a invadir e sugeriu dar à pequena república terras já conquistadas. San Marino, considerando a guerra complicada, recusou educadamente. Como forma de agradecimento, Napoleão deu ao país um monte de feno e isenção de impostos mesmo assim. Por que ele gostava tanto de San Marino? Tudo se resume ao fato de Napoleão gostar muito do regente de San Marino, Antônio Onofre. Os líderes de San Marino se destacam na diplomacia, ideal para um país que deseja evitar guerras. Onofre virou amigo de Napoleão, o que foi bem fácil. Onofre já era amigo do Papa Leão XII e dos principais líderes europeus. Aparentemente, ele tinha um jeito com as palavras. Basicamente, Onofre, e por extensão, San Marino, era o cara mais simpático da festa. Ele não incomodava ninguém, era amigável e cuidava da própria vida, e em troca, ninguém o incomodava. Após as guerras napoleônicas, a Itália passou pela unificação. Se San Marino tivesse que ser invadido ou entrar em conflito, esse seria o momento. Todos os estados italianos estavam sendo unificados sob Giuseppe Garibaldi, e San Marino estava bem no meio do novo Estado italiano. Em 1849, cercado por tropas austríacas, Garibaldi buscou refúgio em San Marino. A pequena nação queria ajudar, mas também sabia que esse favor poderia ser útil mais tarde. Então, eles o ajudaram a se esconder. Quando o reino da Itália foi unificado por Garibaldi, ele nunca esqueceu o que San Marino fez por ele. Ele reconheceu sua soberania e permitiu que San Marino seguisse seu caminho. A nação manteve seu status de livre de conflitos mais uma vez, sendo o bom moço San Marino. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, quando o país ao seu redor havia se tornado um estado agressor fascista e todos os outros estavam se matando, San Marino conseguiu ficar de fora disso. Então, como esse pequeno país consegue se manter fora de problemas com tanta frequência? Uma das chaves pode ser a palavra pequeno. San Marino tem só 61 quilômetros quadrados menor que Washington, Distrito de Colômbia, e é praticamente uma fortaleza montanhosa. Só cerca de 17% de suas terras são cultiváveis e não há recursos valiosos como petróleo, gás ou minerais que atraiam invasores. Além disso, está totalmente cercado pela Itália. Não há rotas comerciais internacionais passando por lá. E controlar San Marino só faria você ir da Itália para a Itália. Este pequeno país talvez tenha a segunda melhor razão da lista para dizer que nunca entrou em guerra. Mas quem ocupa o primeiro lugar? Você vai ver mais tarde. Enquanto isso, há um país mais famoso que San Marino por se manter pacífico, que talvez não seja tão livre de conflitos assim. Número 6. Apesar da fama de neutra, a Suíça gosta muito de armas. Ela possui uma das maiores taxas de armas do mundo, 28 para cada 100 habitantes. São entre 2 e 3 milhões de armas no país, colocando a Suíça atrás só dos Estados Unidos da América e do Iêmen. O alto índice de armas na Suíça ocorre porque as Forças Armadas não têm soldados em tempo integral. Ela recruta homens para o treinamento militar aos 18 anos, quando se tornam elegíveis. Eles devem concluir o treinamento até os 25 anos, podendo escolher quando realizá-lo nesse período. As mulheres também têm a opção de se alistar, mas não são recrutadas de forma obrigatória. Após o treinamento, os soldados retornam às suas vidas e carreiras. Mas a ideia é que eles possam ser convocados de volta ao serviço a qualquer momento. Então, a Suíça pode não ter um exército permanente, mas tem um exército de cidadãos soldados muito bem treinado, que não é convocado há séculos. A Suíça participou de várias guerras antes de se tornar o país mais neutro do mundo. A última terminou em 1815. Tropas revolucionárias francesas invadiram a Suíça em 1798 e substituíram o modelo suíço por uma república helvética centralizada. Isso fez com que austríacos e russos revidassem também invadindo a Suíça. A pobre Suíça ficou presa no meio. Após mais de 10 anos de luta, todos só queriam voltar para casa. No Congresso de Viena, a Suíça foi declarada neutra de forma permanente, ideia sugerida no Tratado de Westfália de 1648. Não foi só uma ideia da Suíça. As principais potências europeias também concordaram. Por quê? A Suíça está localizada bem no meio de um monte de países europeus que gostam de atirar uns nos outros. França, Áustria e os então fragmentados estados da Itália e Alemanha reconheceram o mesmo.
A Suíça ficava bem no meio, perfeitamente posicionada para ser usada como trampolim para invadir qualquer um de seus vizinhos poderosos. Apesar disso, os suíços não eram alvos fáceis e não dependiam de estranhos, pois os Alpes dificultam invasões. Apesar do sucesso da França, foi difícil. Atualmente, o treinamento militar dos cidadãos dificulta ainda mais a invasão. Após uma breve guerra do Sonderbund, em 1847 não houve mais conflitos internos. A neutralidade não diz respeito apenas à política externa da Suíça. Também é uma questão de manter o país unido. A Suíça frequentemente parece mais uma coalizão de cantões e pessoas muito eficientes do que uma nação única. A neutralidade une grupos que falam francês, alemão e italiano, dando-lhes uma política externa comum. Ela também evita o tipo de conflito entre estados que poderia dividir a população caso um lado apoiasse uma guerra e o outro fosse contra. A Suíça ficou conhecida por sua neutralidade na Segunda Guerra, negociando com o Eixo e aliados. Essa neutralidade teve um custo para sua reputação. O país ficou conhecido como o centro bancário do ouro nazista e não fez exatamente perguntas desconfortáveis sobre de onde vinha esse ouro. A Suíça comprou cerca de 1,7 bilhão de dólares em ouro, então a reputação não era totalmente imerecida. Existe alguma verdade na ideia de que os países evitam invadir a Suíça porque líderes mundiais e pessoas ricas têm seu dinheiro guardado lá? Em 2024, bancos privados suíços geriam cerca de 4,24 trilhões de dólares em ativos. Isso equivale ao tamanho da economia do Japão, a quarta maior do mundo. Tire suas conclusões. Nosso próximo país rico também se saiu muito bem. Número 5. Aninhada nas montanhas entre a França e a Espanha, Andorra evitou guerras por séculos, mesmo estando cercada por duas potências imperiais e coloniais em constante conflito. O Principado de Andorra foi fundado em 1278, embora já existisse antes, e nunca foi invadido. É pequeno. Sua localização difícil nos Pirineus tornou o local uma rota popular de contrabando entre França e Espanha. A elevação média do país é de cerca de 2.000 metros e, além disso, quase não possui recursos naturais. Então, realmente, por que alguém se importaria? Isso não quer dizer que os andorranos sejam desfavorecidos. Eles são um dos países mais ricos do mundo. A renda per capita supera Estados Unidos dólares 69 mil em 2025, considerando a paridade de poder de compra, e é sustentada pelos setores de comércio e bancário. Durante a Primeira Guerra Mundial, foi relatado que Andorra declarou guerra à Alemanha, mas foi mais um gesto simbólico, porque Andorra, na verdade, não enviou ninguém para lutar. Eles não têm exército e quase não participaram do conflito que devastava a Europa. Eles estavam tão alheios que, ao assinarem o Tratado de Versalhes em 1919, esqueceram completamente de Andorra, assim como Andorra também esqueceu. Declararam paz com a Alemanha apenas em 1958. Eles viveram a era do jazz, o fascismo na Europa, outra guerra mundial e ainda observaram a Guerra da Coreia antes de perceber. Talvez devêssemos encerrar aquela briga com a Alemanha na qual nunca estiveram realmente envolvidos. Além da falta de recursos naturais e da altitude, o que protege Andorra de invasões? A resposta envolve tratados com Espanha e França. Um é o Tratado de Boa Vizinhança, Amizade e Cooperação de 1993. Os andorranos também estão dispostos a lutar. Pesquisa do National World Survey of Values revelou que 57,5% dos andorranos, cerca de 47 mil pessoas, lutariam por seu país. Alguns países que nunca entraram em guerra ainda lidam com movimentos separatistas. Número 4. Até as ilhas mais remotas do Pacífico já tiveram guerras, exceto Vanuatu, normalmente visto como única exceção. Foi assim, mas a verdade é mais complexa. Vanuatu serviu como base militar dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Você ainda pode ver os restos de bases navais e aéreas, assim como equipamentos abandonados na ilha. Vanuatu nunca enviou seus homens para a guerra, mas alguns trabalharam no corpo de apoio logístico na base. Após isso, só se envolveu em conflito nas Guerras do Coco em 1980, que foi mais um breve movimento ou declaração de independência de 12 semanas do que uma guerra.
Para entender as guerras do coco, é preciso saber como Vanuatu era governado. De 1906 a 1980, foi administrado por Reino Unido e França. Em julho de 1980, o país se preparava para a independência. Jimmy Stevens liderou um movimento que lutava pela autonomia local e pelo retorno às tradições. Seu objetivo principal era a independência total da ilha de Espírito Santo em Vanuatu, apoiado por franceses e grupos libertários americanos. Ele foi em frente e declarou o Espírito Santo como a República Independente de Vemerana. Os britânicos reagiram e o governador de Vanuatu, que logo se tornaria independente, pediu ajuda a Papua Nova Guiné. O conflito quase virou crise internacional. Algumas semanas após o início do conflito, o filho de Estevão foi morto, o que o levou a encerrar imediatamente a guerra. No total, houve pouquíssimas baixas. Algumas fontes dizem 4 mortos, 12 feridos. E por que a Guerra do Coco? Os seguidores de Estevão bloqueavam estradas com cocos. Você usa o que tem à disposição. Foi um conflito interno, apesar das ameaças de intervenção externa. Por isso, alguns ainda dizem que Vanuatu nunca esteve em guerra. Esperamos que nunca participe, pois o próximo país pacífico da lista está preocupado com os vizinhos. Número 3. Costa Rica, sem exército permanente, é famosa por praias, florestas tropicais, atrair ocidentais espiritualizados e exportar tatuagens pura vida. A Costa Rica acabou com seu exército em 1949, após uma guerra civil de 44 dias e 18 meses de regime militar. O líder que instaurou o regime militar também aboliu o exército, algo incomum em golpes militares, mas não foi exatamente o que ocorreu aqui. Então, vamos voltar um pouco e ver o que aconteceu. Entre 1940 e 1948, o presidente Rafael Caldron Guardia implementou uma série de reformas sociais. Elas eram populares para uns grupos e impopulares para outros. Mas em fevereiro de 1948 ele perdeu a reeleição. Guardia, mal perdedor, mandou o Congresso anular a derrota e seguiu governando normalmente. Mas José Figueires Ferrer, cafeicultor que realmente venceu a eleição, não quis deixar isso passar. Ele formou o Exército de Libertação Nacional e foi à guerra contra as forças do governo para reivindicar seu lugar de direito como líder da Costa Rica. E então, ele comandou uma junta provisória por 1 ano e meio para poder implementar todas as reformas que queria. Obviamente, Ferrer desfaria o que Guardia fez, certo? Errado. Ferrer surpreendeu ao avançar ainda mais nas reformas sociais de Guardia. Nacionalizou seguradoras e bancos, aprovou o voto feminino e garantiu cidadania plena a costarriquenhos de origem africana. Depois de impulsionar a Costa Rica para frente, ele decidiu que o dinheiro do país seria melhor gasto em serviços públicos, como educação e saúde, do que em um exército permanente. Ele era prático e pensava a longo prazo, diferente dos demais políticos. Um exército permanente e bem financiado pode ameaçar futuros governos democráticos, já que golpes de Estado ocorreram antes. Em 1º de dezembro de 1948, Freire anunciou a abolição imediata das Forças Armadas. Ferrer foi eleito presidente mais 2 vezes, 1953 a 1958 e 1970 a 1974. Desde então, a Costa Rica foca no turismo, surf, cultivo de café e evitar conflitos. Dito isso, a Costa Rica não está totalmente indefesa. Em 1947, assinou o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que obriga ao auxílio mútuo entre membros em caso de ataque. Isso inclui os Estados Unidos, país com o exército mais forte do mundo. Mas quem iria querer brigar com a Costa Rica? Seu vizinho Nicarágua provoca a Costa Rica há anos. Em 2010, houve um pequeno conflito entre os dois chamado de Guerra do Google Maps. A Nicarágua enviou tropas à fronteira do rio San Juan para começar a dragagem. Mas havia um problema. O território era da Costa Rica, mas a Nicarágua pensou que era deles porque o Google Maps rotulou errado. A confusão foi resolvida, mas foi só mais um de muitos incidentes que irritaram a Costa Rica com seu vizinho. O regime autoritário repressivo da Nicarágua também fez com que centenas de milhares de pessoas buscassem refúgio do outro lado da fronteira. Isso está pressionando não só os recursos da Costa Rica, mas também sua relação com o vizinho. Espero que a Costa Rica continue livre de conflitos. Talvez ajudasse se eles não tivessem vizinhos. Número 2.
Esse é discutível, pois França e Grã-Bretanha já tiveram conflitos pelo controle de Maurício, mas o próprio Maurício permaneceu tranquilo. Os franceses dominavam a ilha desde 1715, usando-a como base naval no Oceano Índico. A Grã-Bretanha, que controlava a Índia, não queria seu arqui-inimigo com uma base na região, principalmente após o início das guerras napoleônicas. Em 1810, as duas potências guerrearam pela ilha para definir seu controle definitivo. Era claro que Maurício não podia se autogovernar. Após uma grande batalha naval, os britânicos desembarcaram na ilha e venceram os franceses definitivamente. Com uma população de 1 milhão de pessoas e uma economia em expansão, a ilha tem se saído muito bem desde sua independência em 1968, tão bem que nunca se preocupou em criar seu próprio exército. O país investe só 0,3% do produto interno bruto em defesa, focando na polícia e guarda costeira. Após décadas de disputas entre franceses e britânicos e uso como base aérea britânica na Segunda Guerra, Maurício pode ter se cansado. Então, como Maurício se protege hoje em dia? Bem, considerando que fica a cerca de 800 quilômetros a leste de Madagascar, no meio do Oceano Índico, não teve muito com o que se preocupar em sua vizinhança imediata. Mas também tem laços estreitos com outros países para ajudá-lo a dormir melhor à noite. Maurício recebe treinamento antiterrorismo dos Estados Unidos e sua guarda costeira tem uma relação especial com a Marinha Indiana. Isso não quer dizer que Maurício não teve problemas. Em 1968, o país teve breves distúrbios étnicos entre crioulos e indo-mauricianos. Distúrbios parecidos ocorreram por 4 dias em 1999, após a morte do cantor crioulo Kaya sob custódia policial. Por fim, há um antigo desacordo com o Reino Unido sobre a posse das Ilhas Chagos. Mas isso é pouco perto do que ocorre na maioria dos países. A Escola de Clima de Colômbia pesquisou por que Maurício é tão pacífico. Eles concluíram que o país valoriza superar divisões religiosas e culturais e as normas incentivam evitar confrontos. É meio que uma política anti-Nova York. O governo ser uma democracia plena, com forte proteção social, provavelmente também contribui. Em 2020, quando o Instituto de Economia e Paz analisou o estado do mundo e achou tudo horrível, Maurício foi um dos apenas 4 países livres de conflitos internos e internacionais em andamento. É o país africano mais bem colocado no Índice Global da Paz e também tem alta posição no Índice de Paz Positiva. Bom trabalho, Maurício. Guarde um lugar pra gente nos próximos anos, por favor. O que nos leva ao país mais pacífico do mundo, aquele que, por qualquer definição, realmente não participou de nenhuma guerra. Considerando que a cidade do Vaticano tem pouco mais de 800 habitantes, a maioria ligados à Igreja Católica, será que possuem um exército utilizável? De certa forma, o menor país do mundo é protegido pela Guarda Suíça. E para os verdadeiros católicos, ela também conta com proteção divina. A Guarda Suíça é composta por 135 oficiais e soldados que protegem o Papa e os outros residentes da cidade do Vaticano. Eles devem ser homens solteiros, católicos praticantes, suíços entre 19 e 30 anos e ter no mínimo 1,73 metros de altura, parecendo até exigências de um app de namoro para moças católicas suíças. Devem passar por exames médicos, concluir o curso de recruta do exército suíço e cumprir 26 meses de serviço. Depois, eles passam 2 meses treinando combate a incêndios, tiro, autodefesa e aprendendo sobre o Vaticano e italiano. Mas a última vez que a Guarda Suíça foi realmente utilizada foi em 6 de maio de 1527. Já faz um tempo. Durante o saque de Roma, 147 deles morreram protegendo o Papa Clemente VII. Para ser justo, enfrentavam 20 mil soldados do Sacro Império Romano. A Guarda Suíça atrasou as tropas, permitindo que o Papa fugisse com alguns guardas, mas foi capturado logo após. 6 meses depois, ele foi libertado, mas os membros da Guarda Suíça que foram com ele foram mortos. Mas a cidade do Vaticano, na verdade, não depende da Guarda Suíça para proteção contra agressores estrangeiros. Fundada em 1929, foi reconhecida como Estado soberano pelos Pactos de Latrão. A Itália também deixou claro que qualquer ataque ao Vaticano seria considerado um ataque direto à Itália. Como a Itália integra a OTAN, isso seria um ataque à aliança, sem contar os 1,4 bilhão de católicos no mundo.
Qualquer nação que atacasse a cidade do Vaticano imediatamente enfrentaria a ira deles e uma culpa eterna. Ninguém deseja ter um sexto do mundo irritado consigo, e no fim é puro azar invadir um país de padres. Independente de acreditar no inferno, por que arriscar? Entre todos os países citados, a cidade do Vaticano é o melhor exemplo de país que nunca participou de guerras. Alguns países nunca participaram de guerras, enquanto outros são tão protegidos que exércitos não os alcançam. Veja países impossíveis de invadir e descubra quais nações ninguém enfrenta, ou clique neste outro vídeo.